Olá, pessoal, boa noite. É com muito prazer que a gente inicia as atividades da LACA, a Liga de Cardiologia e Hipertensão da Unimax. É com muita felicidade que nós estamos apresentando para vocês hoje essa aula com o nosso orientador cardiologista, Michel Jorge, uma aula sobre valvulopatia. Depois nós vamos disponibilizar para vocês o link da inscrição para quem tiver interesse de ser ligante. E no final da live, vamos abrir para as perguntas e dúvidas aqui no chat do YouTube. Boa noite, doutor Michel, seja bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa apresentação para você. Ok, obrigado. Aí, pessoal, tudo em ordem com vocês? Eu escolhi um tema para a gente começar a nossa jornada na Liga. Um tema que dá para nós discutirmos bastante as ciências básicas, né? Que é a questão da anatomia, da fisiologia, e também dá para nós abordarmos semiologia. Então, como primeira aula, ela faz um resgate, né, de conhecimento que alguns já tiveram, e também instiga bastante, né, os interessados pelo tema a serem mais cativados, né, mais aumentar o ânimo aí para buscar conhecimento nessa área que ela é fascinante, tá bem? E então eu escolhi dentro das valvopatias, são inúmeras valvopatias, né? Lembrando que nós temos 4 válvulas importantes no nosso coração. Eu escolhi falar sobre as valvopatias mitral, as mitrais, né? Melhor dizendo. Então, nós temos a insuficiência mitral e a estenose mitral. Então, eu vou começar para vocês a apresentação da aula. Só um momento. Muito bem. Então, aqui são os fundamentos básicos, né, das valvopatias. Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma breve revisão do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, como muitos de vocês já sabem e já estudaram, ele é um circuito fechado, onde nós temos um sistema de vasos, e esses vasos estão interconectados, né, tendo como uma bomba propulsora o coração. Então, nós podemos visualizar aqui o nosso coração, e esse coração é dividido por compartimentos, mais especificamente, o lado direito do coração separado. Nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, e do lado esquerdo nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Lembrando que existe uma divisão átrio-ventricular, né, um feixe de componente parcialmente muscular, em que separa os átrios dos ventrículos, de cada lado, e também tem o feixe, que é o septo interatrial e o septo interventricular, que separam os ventrículos e os átrios de cada lado. Muito bem. O que nós observamos nesse slide é que o sistema cardiovascular, logo após aqui a emergência do ventrículo esquerdo, nós temos a origem da artéria da aorta, que é o maior vaso, né, do nosso corpo arterial, e que vai propiciar condições para que o sangue oxigenado seja locomovido para todo o nosso organismo. E aí perfunda os órgãos, nutrindo de oxigênio e os nutrientes, naturalmente. Aí nós temos todo o processo metabólico para nos mantermos em homeostasia, né, em equilíbrio, com geração de energia, e depois removemos esse sangue rico em gás carbônico, e pelo sistema venoso. O sistema venoso vai se confluindo de vasos menores para vasos maiores, diferentemente aqui, né, do sistema arterial, e esses vasos menores, eles vão se confluindo, formando vasos maiores, até formar a veia cava inferior e a veia cava superior. E ambas vão desaguar ou desembocar no átrio direito. Então,
trazendo o sangue do corpo para o coração novamente. A esse circuito que se iniciou na aorta e terminou nas veias cavas, nós denominamos circulação sistêmica ou grande circulação. Esse sangue retorna ao ato direito, passa para o ventrículo direito por um orifício, e nesse orifício eu tenho uma válvula que está nesse compartimento para poder fazer um fluxo unidirecional. No caso do lado direito, nós temos uma válvula atrioventricular denominada tricúspide, em que permite a passagem de sangue somente do átrio direito para o ventrículo direito. Esse sangue depois vai ser impulsionado para o tronco da artéria pulmonar, que irá fazer a distribuição do sangue por todo o sistema pulmonar. No sistema pulmonar, esse sangue rico em gás carbônico vai ser oxigenado e vai ter a eliminação do gás carbônico, e aí ele será recolhido pelo sistema arterial, venoso pulmonar, que em vasos menores vão se confluindo e formando as veias pulmonares, que são veias de maior calibre, até retornar ao átrio esquerdo. A esse trajeto que se iniciou da artéria pulmonar até passar pelos pulmões, até o átrio esquerdo, nós chamamos de pequena circulação, ou então circulação pulmonar. Então, nós temos esse circuito de sangue que não para em nenhum momento, é um fluxo aproximado de 5 litros de sangue girando pelo nosso corpo por minuto, né? Então, nós denominamos débito cardíaco, que é o sangue que é injetado por minuto na aorta e percorre todo o nosso corpo, e retorna, denominado retorno venoso para o ventrículo, o átrio direito e o ventrículo direito. Então, nós lançamos 5 litros de sangue para todo o corpo, recolhemos 5 litros de sangue por minuto do corpo, e lançamos 5 litros por minuto de sangue para os pulmões e recolhemos 5 litros de sangue dos pulmões por minuto, tá bem? Então, nós vamos caminhando. Aqui eu falei, pequena circulação, circulação pulmonar, grande circulação, circulação sistêmica. Então, nós temos aqui nesse slide, para recordar melhor, nós temos as cavidades, e nós temos aqui o momento diastólico, o momento onde os ventrículos estão relaxados. Neste momento, os ventrículos estão relaxados para receberem sangue. O ventrículo direito do átrio direito e o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Para receber sangue, as válvulas atrioventriculares tricúspide e mitral estão abertas. Depois, no segundo momento, nós temos, e as válvulas semilunares fechadas, né? Porque ainda não é hora de lançar o sangue para o pulmão e nem é hora de lançar o sangue para a aorta. Então, as válvulas semilunares estão fechadas e as atrioventriculares estão abertas. Isso é em diástole. Aí, em determinado momento, nós teremos a sístole, em que há a contração ventricular, e nesse momento, o sangue deverá ser lançado pelo ventrículo direito através da artéria pulmonar até o coração, e pelo ventrículo esquerdo através da aorta para todo o nosso corpo. Nesse momento, o sangue só pode seguir esse caminho. Então, as válvulas atrioventriculares deverão se fechar, tricúspide e mitral, e as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, irão se abrir para permitir a passagem de sangue. Nós temos alguns sons que são gerados por esses fenômenos de abertura e fechamento de válvulas, e nós, então, temos um som gerado, que nós chamamos de B1, que é a primeira bulha, gerado com o processo sistólico. Quando nós fazemos a sístole, as atrioventriculares se fecham e geram um som que nós chamamos de B1. E esse som pode ter uma analogia com o som denominado, que nós pronunciamos como TUM, para facilitar o reconhecimento, tá? E, então, ao iniciar a sístole, fecham-se as válvulas e gera esse som, que é a primeira bulha. E aí, então, está ocorrendo a sístole,
até o momento que há o término da sístole. Quando termina a sístole, o ventrículo está mais vazio, né? Resta apenas uma pequena quantidade de sangue, e o sangue ejetado na artéria pulmonar e na aorta, eles têm uma tendência a refluir para as cavidades, porém não há condições para isso. E as válvulas as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, elas se fecham e geram o segundo ruído, que nós denominamos ou falamos que aparece muito com o som do tra. Então, nós temos sístole, fecha as válvulas atrioventriculares. Tum. Passa-se o tempo da sístole, termina a sístole, começa a diástole, fecha as válvulas semilunares, gerando o tá. Então, tum, tá, tum, tá. Perfeito? Então, aqui eu tenho o fechamento das semilunares, quando eu tenho o som tá. Nesse momento, ocorre a diástole e enchimento dos ventrículos novamente, tá bem? E aí os ventrículos vão se enchendo até chegar ao momento de uma nova sístole e um novo fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, inicia-se novamente o ciclo. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, nós temos aqui, entre a primeira bulha e a segunda bulha, que nós denominamos de período de sístole. E entre a segunda bulha e uma nova primeira bulha, o período de diástole. Tá bem? E nesses períodos podem surgir sons, ruídos. Então, se nós tivermos ruídos entre a primeira bulha, que é o fechamento da atrioventricular, e a segunda bulha, que é o fechamento da semilunar, nós estamos num período de sístole. Então, se o ruído, o sopro ocorrer nesse espaço de tempo, nós dizemos que é um sopro sistólico, porque está ocorrendo nessa fase. Se esse sopro ocorrer entre a segunda bulha e a primeira bulha, que é o período diastólico, chamamos de sopro diastólico. Tá bem? Os sopros, eles devem ser classificados quanto à sua intensidade. E a classificação mais clássica que nós temos é em 6 cruzes, ou 6 graus, que nós denominamos até em 6 cruzes na prática médica. Então, o sopro mais leve, que é uma cruz ou grau 1, é um sopro tênue, e você precisa se esforçar muito com o estetoscópio para tentar ouvi-lo, por tão tênue que ele é. O grau 2, ou 2 cruzes, é um sopro prontamente identificado durante a ausculta. Você adapta o esteto ao tórax do paciente no determinado foco e você, sem muito esforço, identifica esse sopro. O grau 3 é um sopro mais intenso, geralmente com irradiações bem identificadas, tá? Bem detectáveis. O sopro grau 4, ou 4 cruzes, há uma associação com o frêmito. O que seria o frêmito? Você ter o contato com a sua palma da mão sobre o tórax, você percebe uma vibração naquela região do foco auscultatório. Então, quando eu passo a ter, além do sopro auscultado, um frêmito palpável, eu estou diante de uma classificação 4 cruzes, grau 4. E assim vai, grau 5, um sopro pode ser auscultado apenas encostando a borda da membrana do estetoscópio, ou seja, eu não preciso nem fazer aquela leve pressão, apenas de encostar o esteto eu já consigo fazer a ausculta. E 6 cruzes para 6 cruzes é um sopro auscultado apenas segurando a peça do receptor sobre o tórax do paciente, sem tocá-lo. Você só aproxima, não precisa nem tocar a peça no tórax que você já consegue auscultar. Então, é um sopro bem intenso. Um aspecto interessante aí, para minimizar didaticamente possíveis dificuldades de graduação,
entre o sopro 4, 3 e 4, ou 3 cruzes, 4 cruzes, o grande diferencial é a presença do frêmito. Então, se eu estou em dúvida da intensidade entre grau 3 e grau 4, eu faço a palpação e percebo o frêmito. Se eu perceber o frêmito, é grau 4. Se não houver frêmito, eu permaneço na classificação grau 3, tá bem? Bom, a primeira disfunção que eu trouxe para nós discutirmos, apresentar para vocês, é a estenose mitral. A estenose mitral, o nome está dizendo estenose, é quando você tem a diminuição da orifício valvar. Então, há um afunilamento, né, um diâmetro diminuído desse orifício. A causa mais frequente é a febre reumática, ainda nos países subdesenvolvidos. A febre reumática, a gente sabe que gera uma reação imunológica e que o indivíduo vai apresentar muitas vezes, além de vários acometimentos pelo corpo, um comprometimento dos folhetos valvares, devido a essa reação imunológica. Então, a principal causa de estenose mitral. É uma sequela do processo de febre reumática. Aproximadamente 1/3 dos pacientes com doença reumática crônica tem estenose mitral. Então, um contingente grande. Então, por que ocorre a diminuição desse diâmetro, desse orifício? Porque você tem um espessamento dos folhetos, uma fibrose, né? Um enrijecimento desses folhetos. As margens desses folhetos valvares, elas sofrem uma fusão, elas ficam grudadinhas uma na outra, dificultando a sua movimentação e a sua abertura. É importante, no diagnóstico de estenose mitral, a gente fazer o diagnóstico diferencial com o mixoma de átrio esquerdo. O mixoma é um processo de crescimento de um tecido em que vai obstruindo a válvula mitral, dificultando a sua abertura, dificultando a passagem de sangue. Isso pode simular, né, um padrão semelhante de estenose mitral, mas, na verdade, a válvula não está doente. O que nós temos é um tecido que se desenvolveu e que obstrui essa válvula. Situações em que eu tenho essa obstrução e tenho um fluxo de sangue por minuto girando no meu organismo, em média de 5 litros por minuto, quando nós temos um dinamismo aumentado desse fluxo e desse volume, desse débito, aumentando para 6 litros, para 7 litros, para 8 litros, nós teremos um impacto maior desse orifício sobre a hemodinâmica, ou seja, sobre a dinâmica do sangue, e dificultando mais ainda a passagem de sangue por essa válvula. Então, você imagina, fazendo uma analogia, se eu tenho uma mangueira, né, um esguicho, eu ocluo a saída de água, eu tenho uma certa resistência e dificuldade para passar por esse orifício. Mas se eu abrir mais a torneira ainda, aumentar mais o volume de água que queira passar, que precise passar por esse orifício, a pressão, o fluxo, a velocidade, o impacto hidráulico, vamos dizer assim, será maior, inclusive com o aumento da pressão retrógrada ao orifício, né? Porque tem uma dificuldade para o líquido seguir à frente. Então, situações clínicas como anemia, que traz um hiperdinamismo sanguíneo, infecção, gravidez, exercícios físicos, estresse emocional, né, por causa da carga adrenérgica, fibrilação atrial, todos eles vão aumentar o gradiente de diferença pressórica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, nós temos aqui uma sequência, bem brevemente, ó. Você tem uma redução da área do orifício mitral, e principalmente quando atinge menor que 2 centímetros quadrados, vai haver uma pressão aumentada no átrio esquerdo, porque, como eu havia falado, o sangue vai ter dificuldade de passar
por essa válvula mitral para seguir para o ventrículo. Então, nós temos um gradiente de pressão durante a diástole aumentado, ou seja, a pressão no ato esquerdo maior do que do ventrículo esquerdo. E aí, esse ato esquerdo com pressão aumentada, ele, obviamente, gerará uma pressão aumentada nos vasos que o antecedem, que são as veias pulmonares. E, retrogradamente, eu terei nos pulmões uma hipertensão venocapilar. Então, todas aquelas artérias venosas que formam as veias pulmonares e seus capilares, né, eles estarão hipertensos, né, com aumento de resistência, aumento de volume de sangue. Isso vai trazer um aumento da resistência vascular pulmonar e, passando para o compartimento anterior aos alvéolos, que são as artérias e arteríolas, também gerará uma resistência e uma pressão aumentada, e gerando uma hipertensão pulmonar arterial, que vai sobrecarregar o ventrículo direito e vai, com o passar do tempo, trazer uma falência do ventrículo direito, da válvula tricúspide, vai dilatar o átrio direito, vai dificultar o retorno venoso e vai congestionar todo o sistema venoso de captação de sangue. Então, você percebe que uma doença lá na válvula mitral, do lado esquerdo do coração, vai repercutir sobre o sistema venoso sistêmico. Aqui nós temos algumas características de exame físico da estenose valvar, e principalmente quando ela se torna já importante, que é uma fascies chamada fascies mitrale, né, que é cianose labial, uma certa ruborização do maxilar, do tecido, devido até a um acúmulo de gás carbônico com vasodilatação. Estalido de abertura da válvula, pela rigidez dessa válvula. A primeira agulha estará hiperfonética, também por essa rigidez valvar. A segunda agulha hiperfonética também, tá? Que é o TUM, a válvula muito rígida. Nós teremos dificuldade de fechamento, um atrito maior e uma geração de som mais evidente, tá? A passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo é uma passagem que eu diria como se fosse, ela passa esguichando, é o termo mais fácil de compreensão, e aí nós teremos um sopro, um ruído, que é o sopro diastólico, porque o momento de passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo é o momento da diástole, tá? A gente chama de sopro enruflar. E quando chega o momento do átrio esquerdo se contrair para expulsar aquele pequeno volume restante no átrio esquerdo, que é o natural, fisiológico, para completar o enchimento do ventrículo esquerdo, nós teremos um reforço desse sopro, né? Porque nós sabemos, né, ou para quem ainda está iniciando na fisiologia cardiovascular, que o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo passivamente, sem haver contração dos átrios. Porém, no final da diástole, o átrio vai se contrair, vai entrar em sístole, e ele vai empurrar o restante de sangue para o ventrículo. Então, se você já tem um sopro e aí vem a contração atrial, você vai ter um reforço desse sopro, que é o reforço pré-sistólico, ele diz pré-sistólico porque é pré-sístole do ventrículo, tá? Primeiro contrai o átrio, antes da contração do ventrículo, tá bem? Sinais de congestão pulmonar, como eu já expliquei antes, né, nós teremos, e sinais de insuficiência cardíaca direita. E também presença de insuficiência tricúspide, então comprometendo retrogradamente o lado direito. Então, aqui nós temos um modelo, ó, nós temos aqui o TUM, né, você tem o TUM, que é o fechamento da válvula mitral. Depois, você está tendo a sístole, ejetando sangue pela válvula aórtica, perfeito? E aí, termina a sístole, fecha a válvula aórtica e faz o TAP, que é a segunda agulha. Neste momento, abre-se novamente a válvula mitral, para permitir a passagem, a entrada de sangue no momento da diástole. E aí começa a presença do sopro, tá bem? Então,
Quando eu fecho a válvula aórtica, eu abro a válvula mitral e aí começa o sopro até terminar a diástole. Então, o sopro da estenose mitral é um sopro diastólico, ele está presente na diástole. Vou fazer uma sonoplastia para vocês aqui, tá? É o tum-tá, tum-tá. Então, vamos lá. Tum-tá, tum-tá, certo? Então, você faz o tum e o tá, depois que começa o sopro, tá bem? Propedêutica com exames complementares, nós utilizamos o eletrocardiograma. O eletrocardiograma demonstra para nós sinais de sobrecarga atrial e sobrecarga, aqui você percebe sobrecarga atrial, porque o átrio esquerdo está sendo sobrecarregado, né, porque o sangue não consegue ter um fluxo legal. E você tem também, como complicação, presença de fibrilação atrial. Você percebe que nesse eletro aqui, você tem a onda P, que é o marcapasso que comanda o ciclo cardíaco, né? Então, a onda P, depois a despolarização dos ventrículos. Onda P, despolarização dos ventrículos. Quando o átrio esquerdo fica muito hipertenso, você gera um fator para fibrilação atrial. E o que é a fibrilação atrial? O marcapasso cardíaco, ele não funciona mais. E quem vai contrair os átrios são inúmeros focos aleatórios de contração. Então, você percebe nesse slide aqui, nesse elétron, que eu não tenho ritmicidade. Olha a distância desse complexo QRS para esse complexo QRS, compara com esse e com esse. Olha como a distância desse é menor do que esse ciclo aqui. Isso não acontece quando você tem cadência, né? Quando é o marcapasso com a onda P, ele é cadenciado à mesma distância certinho. E também nós não conseguimos visualizar mais a onda P. É uma bagunça aqui, ó. Você não tem mais onda P. Tem um serrilhado, né? Então, essa é uma complicação importante da estenose mitral, a presença de fibrilação atrial. No raio-x de tórax, você vai observar aumento da área cardíaca, aumento da área cardíaca, mas da área cardíaca atrial, tá? Então, aqui a sombra do átrio esquerdo, ele está bem aumentado, tá? Esse slide até está mostrando um pouquinho de aumento do ventrículo esquerdo, mas é muito comum na estenose mitral não aumentar o ventrículo esquerdo, né? Porque o ventrículo esquerdo ele não é sobrecarregado, pelo contrário, ele recebe menos sangue, na verdade, porque está difícil o sangue passar do átrio para o ventrículo. E o átrio esquerdo fica dilatado, tá bem? Essa aqui é a sombra do átrio esquerdo, no raio-x. Se eu tiver hipertensão pulmonar, como estou tendo nesse raio-x aqui, com o aumento da trama vascular pulmonar, e gerar aquela hipertensão pulmonar, eu vou ter sobrecarga sobre o ventrículo direito. Olha aqui. Aqui está o ventrículo direito, aqui está o átrio direito, tá bem? Então, eu tenho dilatação do átrio direito e aqui todo é o ventrículo direito. Muito bem. Esse raio-x está mais compatível, a gente percebe que não tem um grande aumento, não tem aumento do ventrículo esquerdo, mas tem um aumento dessa região aqui, ó. Perceba que no natural você tem uma depressão aqui, depois uma nova curva de silhueta ventricular. E aqui não tem diferenciação. Por quê? Olha só o contorno aqui, depois vem a silhueta ventricular, né? A auriculeta, átrio esquerdo, e depois vem a silhueta ventricular esquerda. Aqui você tem uma continuidade só, uma linha contínua. Por quê? Porque o átrio e parte do átrio, que é a auriculeta esquerda, eles ficam dilatadas com esse acúmulo de sangue, essa hipertensão no átrio esquerdo. O ecocardiograma é um exame
padrão ouro para fazer diagnóstico de doenças valvares, né? Então, ondas sonoras, né, o ultrassom, e você, além de detectar disfunção no movimento da válvula, você vê aqui o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo, tá? Então, a válvula você vai ver em movimento que ela é rígida, tem dificuldade para se abrir, e o diâmetro do átrio esquerdo estará bem aumentado, bem diferente do normal. E aí a gente tem um gradiente diastólico muito elevado, maior que 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, se eu medir a pressão do ventrículo esquerdo, comparar com a pressão do átrio esquerdo, vai haver uma diferença maior que 10 milímetros de mercúrio a favor do átrio esquerdo. E quanto maior for essa diferença, esse gradiente de pressão, maior é a estenose. Correto? E também consigo mensurar pelo ecocardiograma, estimar a pressão na artéria pulmonar. Lembra que a artéria pulmonar, por congestão pulmonar retrógrada, né? Eu vou ter aumento da pressão pulmonar e eu posso mensurar, chegando a ser maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio. Olha o tamanho desse átrio na imagem radiológica, de ecocardiografia. Então, você tem aqui o ventrículo esquerdo, uma rigidez da válvula, o sangue não passa corretamente para o ventrículo esquerdo e vai congestionando e dilatando o átrio esquerdo. Aqui é um ângulo que você vê a válvula mitral aqui, esse aqui é o anel mitral, e você vê o tamanho, o orifício da válvula mitral, menor que 1 centímetro quadrado, né? Aqui a mensuração foi de 0,9. Então, é uma estenose avançada. E essa condição gera essa dilatação aqui do átrio esquerdo. Eu aproveito esse slide para dizer para vocês que toda vez que eu tenho um sangue que fica num compartimento dilatado, que tem uma lentidão no seu fluxo por dificuldade de passar para cá, aciona o mecanismo de cascata de coagulação, e isso favorece a formação de trombos, gerando o risco de fenômenos tromboembólicos. Aqui mais uma vez, né, o orifício reduzido. Aqui são algumas formas de mensurar a gravidade, tá? Então, uma lesão leve, a área de maior que 1,5, mas menor que 2, moderada, né, menor que 1,5, maior que 1, mas menor que 1,5, e quando menor que 1 centímetro quadrado é grave. E aqui os gradientes entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando houver discordância entre a clínica do paciente e o ecocardiograma, nós podemos lançar mão do cateterismo para fazer um estudo hemodinâmico, para estudar as pressões medidas pelo catéter dentro das cavidades. Mas esses são casos, assim, extremos, onde nós não temos uma clareza, o eco não nos trouxe uma clareza diagnóstica de repercussão hemodinâmica. A febre reumática, é importante avaliar qual é a etiologia da válvula da estenose mitral. Então, aqui a febre reumática, né, que eu falei que 90% dos casos dos países em desenvolvimento, geralmente com 30, 40 anos começam a surgir os sintomas, é caracterizado por um espessamento das cúspides, aqui elas ficam enrijecidas, espessadas, rígidas, com dificuldade para abertura. Outra causa é a estenose por degeneração, por causa da idade. Seria aí a segunda causa etiológica. Então, os idosos chegam a atingir aí um caso de 60% dos pacientes com 80 anos acabam apresentando um certo grau de estenose mitral. Algumas condições patológicas também, por causas bem conhecidas, processos fisiopatológicos bem conhecidos e outros até obscuros, mas a gente sabe que algumas condições outras podem provocar estenose da válvula mitral. Chama a atenção aqui para a condição congênita, né? O lúpus e artrite reumatoide, drogas anorexígenas, pós-radioterapia, tratamento, né? Pode deixar como sequela. Síndromes carcinoides,
a dispneia é o principal sintoma na propedêutica. Dispneia, desconforto ventilatório, né? Inicialmente, os eventos aumentam com a pressão venocapilar. Então, por exemplo, como eu falei, o indivíduo está em repouso, ele tem um orifício reduzido da válvula e ele tem um fluxo melhor dizendo, não, uma dificuldade de passagem de sangue do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas essa dificuldade vai aumentar mais ainda se eu estiver fazendo esforço físico, se tiver em fibrilação atrial, se eu estiver no processo de gestação. A gravidade maior, naturalmente, ela vai surgindo dispneia aos grandes esforços, depois aos moderados esforços, depois aos pequenos esforços, até chegar a dispneia em repouso, dispneia paroxística noturna. Pode gerar palpitações, gerar arritmias, hemoptise, expectoração com sangue, distúrbios na fala, como o átrio esquerdo fica tão dilatado que ele comprime a inervação responsável por ação da corda vocal, disfagia, porque ele comprime o esôfago, e muita tosse, porque ele gera ativação dos sensores mecanorreceptores alveolares, pulmonares, que estimulam a tosse. E lembra que eu falei que uma cavidade atrial grande, dilatada, favorece formação de trombos. Esses trombos podem se deslocar, formando êmbolos, e se direcionar para o ventrículo esquerdo, depois para a aorta, a carótida e subclávia, enfim, percorrer o corpo todo e gerar fenômeno tromboembólico cerebral, com AVC isquêmico, uma isquemia mesentérica intestinal, então, né, e a perda de um membro por uma isquemia aguda. Aqui a classificação da New York Heart, né, Association, que é clássica no nosso meio da cardiologia, né, então é classe New York Heart 1, 2, 3 e 4, pequena limitação apenas aos grandes esforços, aos moderados esforços, em pequenos esforços e em repouso. Aqui eu gosto muito desse slide, eu não vou esmiuçá-lo, não temos tempo, tá? É do Netter. Netter é um livro bem antigo, mas ainda utilizado, tem até em versão digital. As ilustrações são bem legais, ele conseguiu, na época da sua publicação, unificar características da propedêutica em uma figura só. Então, aqui, rapidamente, a gente tem a dificuldade do sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e aí, naturalmente, o átrio direito fica dilatado, com a pressão aumentada. Isso traz uma hipertensão nas veias pulmonares, de caráter retrógrado, até chegar aqui no sistema venoso alveolar, gerando até extravasamento de líquido do tecido pulmonar, que é o famoso edema agudo de pulmão, né, que leva a uma urgência de insuficiência respiratória. Mas antes dessa insuficiência respiratória por edema agudo, nós temos simplesmente hipertensão pulmonar, com comprometimento da artéria pulmonar, gerando uma hipertensão da artéria pulmonar, um comprometimento do ventrículo direito, uma insuficiência tricúspide, uma dificuldade do retorno venoso e edema por todo o corpo, inclusive hepatomegalia, com engurgitamento hepático, enfim, é a hipertensão venosa sistêmica do lado direito do coração. Aqui você vê um coração bem dilatado, e aqui alterações do elétrico que eu já citei para vocês. Então, a hipertensão pulmonar, eu não vou me estender muito aqui, tá? Acho que o mais importante dessa aula de hoje é conceituar mecanismos fisiopatológicos, não nos prendemos a muitos detalhes, tá? Nós vamos ter aula específica sobre isso. Agora, é muito importante nós avaliarmos complicações que podem ocorrer na estenose mitral, né? Que é a hipertensão pulmonar e a fibrilação atrial. Quando você tem hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, talvez seja o momento que você perdeu o time da correção. Porque existe correção, né? A maior parte dos casos tem possibilidade, mas você precisa agir no tempo hábil, para que não perpetue sequelas e comprometimentos maiores.
Mas quando você tem dúvida entre agir de uma maneira mais invasiva, existe a necessidade de você identificar mecanismos complicadores. Então, se você identificar, eu tenho estenose mitral, mas ainda não tem hipertensão pulmonar, provavelmente esse paciente não é muito sintomático, quase nada, mas quando começa a apresentar sintomas, você investiga hipertensão pulmonar. Se você achou esses níveis de hipertensão pulmonar, ou então encontrou uma fibrilação atrial, é hora muito adequada e muito cuidado para não se perder esse período para intervir, porque o paciente já está tendo complicações severas. Então, tratamento clínico conservador. Nos pacientes assintomáticos, estenose mitral de grau leve ou moderado, em ritmo sinusal, sem hipertensão pulmonar significativa em repouso ou sob esforço, menor que 60 milímetros de mercúrio, e sem episódio prévio de tromboembolismo, o tratamento é clínico. Não se faz intervenções, tá? Ao paciente classe New York Heart 2, que é dispneia aos moderados esforços, pode-se prescrever beta-bloqueadores para baixar a frequência cardíaca. Raciocinem comigo. Se a dificuldade está em encher o ventrículo esquerdo, é difícil a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, quem sabe, talvez, eu diminuindo a frequência cardíaca, eu vou aumentar o tempo de diástole, e eu aumentando o tempo de diástole, eu vou permitir um tempo maior para esvaziamento do átrio para o ventrículo. E isso é correto, é o que acontece. Então, muitos pacientes nossos, nessas condições, nós melhoramos a performance dele, usando o beta-bloqueador, diminuindo, aumentando, melhor dizendo, o tempo de diástole. A diástole, batendo a 80 batimentos por minuto, ela é menor do que uma diástole a 55 batimentos por minuto. Então, a ideia de diminuir a frequência cardíaca é muito legal, é muito efetiva, tá? Quando eu chego nesse nível, é importante saber que já se é autorizado e já se tem benefício anticoagulantes, porque, repito, eu falei que um átrio com sangue em estase facilita a formação de trombo, então você não vai esperar formar o trombo, você vai usar anticoagulante para prevenir esses fenômenos. Tratamento invasivo. O padrão ouro de tratamento é a valvuloplastia, por catéter balão. Então, é o tratamento de escolha, principalmente na etiologia reumática. Então, quando o paciente está na New York Heart, classe funcional 2 e 4, ou ele não está ainda no do 2 a 4, mas tem fatores complicadores detectados, como fibrilação atrial ou hipertensão pulmonar naqueles níveis que nós comentamos, faça um estudo preciso ecocardiográfico e usa um score que chama-se score de Wilkins. Se esse score de Wilkins estiver igual ou menor a 8, nós temos a indicação de fazer a dilatação da válvula mitral por um catéter balão. Tá bem? Quando nós estamos diante de um quadro de uma gestante nesta situação, ou um paciente de alto risco cirúrgico, nós somos até mais permissivos, permitindo fazer a abordagem até com o score de Wilkins de 9 a 10. O score de Wilkins, quanto maior for, pior será a resposta do catéter balão. Mas como eu estou diante de uma gestação, como eu estou diante de um paciente que não pode ser operado com troca da válvula, eu posso sim extrapolar um pouco e fazer o mecanismo de catéter balão, procedimento com Wilkins um pouquinho mais dilatado, um pouquinho aumentado, tá bem? Contraindicação ao procedimento padrão ouro. Se eu tiver trombo no átrio esquerdo e colocar um catéter nessa região, eu posso deslocar esse trombo e provocar um AVE isquêmico. Insuficiência mitral moderada é importante, não dá para fazer. Fenômenos embólicos recentes também não.
Aqui eu não vou ler, é só para depois talvez a gente combine aí, para vocês possam ter acesso a essa aula. Isso aqui é o score de Wilkins, avalia a mobilidade, espessamento, aparelho subvalvar, calcificação. E aqui as pontuações, tá bem? Olha um trombo dentro do átrio esquerdo, aqui na imagem ecocardiográfica. Ó. Esse trombo, ele pode se deslocar, uma parte dele, passar para o ventrículo esquerdo, ir para a artéria pulmonar, a aorta e ir para o cérebro. Ou para a sua perna, ou para o seu mesentério, né? E ter uma oclusão aguda, isquêmica aguda. Olha aqui o trombo. Esse é o procedimento, né, representativo na figura. Você passa um catéter pela veia cava, chega até o átrio direito. Aqui nós temos um forame oval, que dá para a gente perfurá-lo, porque é uma membrana bem fininha, desde o seu nascimento, da fase embrionária. Você perfura aqui e passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Introduz o catéter balão até a válvula aórtica, a válvula mitral rígida, insufla o balão, dilatando essa válvula, tira o balão e a válvula fica mais maleável, mais dilatada, com orifício maior, diminuindo todo esse acometimento que está trazendo sofrimento ao paciente. Olha aqui uma imagem, você percebe o balão colocado com a válvula estenosada. Depois o balão já com a válvula dilatada. E aqui, olha a pressão no pulmão, pressão capilar pulmonar, o nível de pressão antes de fazer o procedimento, e olha como caiu a pressão após a valvuloplastia. É nítido, né? É nítido. Então, diminui absurdamente a pressão pulmonar, trazendo conforto ao paciente. Não dando para fazer a valvuloplastia por dilatação por catéter, balão, nós temos a opção de fazermos a cirurgia aberta. Faz uma esternotomia, tem acesso até o coração, e você vai fazer uma comissurectomia. Você vai pegar com o bisturi especial para cirurgia cardíaca e vai soltando aquela fibrose, aquela fusão que existe nas válvulas, permitindo com que os folhetos se desloquem livremente, né? Permitindo, então, reduzir essa estenose. E existe em estudo ainda o implante de uma válvula por catéter. Nós já fazemos isso muito bem na estenose valvar aórtica, da válvula aórtica. Agora, na válvula mitral, já tem alguns estudos, e eu acredito que em breve nós teremos condições de fazer também um implante de uma válvula por catéter, sem ter que abrir o tórax do indivíduo. Seguindo em frente, insuficiência mitral, me desculpe se eu ultrapassar o tempo aí vocês podem me interromper, viu, colegas da Liga, aí se achar que extrapolou muito, podem me interromper, tá? Insuficiência valvar mitral, agora é outra doença, tá? Agora o problema não é a válvula não abrir direito, agora o problema é a válvula não se fechar direito, tá? Então, aqui nós temos o anel valvar, os folhetos valvares, e os folhetos valvares estão ligados às cordas tendíneas, que estão ligadas aos músculos papilares, que estão ligados ao miocárdio. Perfeito? Então, se eu tiver doença no anel valvar, dilatando o anel, eu terei doença, incompetência dessa válvula para se fechar. Se eu tiver doença aqui no músculo papilar, na corda tendínea, se ela se romper, o que faz a corda tendínea e o músculo papilar? Quando eu tenho sístole, a válvula vai se fechar, esses folhetos vão se fechar. Se eu não tiver esses freios, podemos dizer assim, o folheto vai se abrir para dentro do átrio, correto? Imagina que aqui está cheio de sangue, e o ventrículo vai contrair, e o sangue tem que sair pela aorta, só que ele vai querer voltar para o átrio.
e aí os folhetos devem se fechar. Mas se eu não tiver esse freio aqui, o sangue vai empurrar o folheto vai abrir para o lado do átrio esquerdo e o sangue vai voltar para o átrio esquerdo. Então, a boa performance das cordas tendinas e dos músculos papilares é fundamental para todo o complexo valvar. Tá? Então, alterações decorrentes de febre reumática, olha ela aí mais uma vez, que levam a espessamento e retração dos folhetos e ou das cordas tendinas, ainda constitui a causa mais comum de insuficiência mitral no Brasil. A degeneração mixomatosa, degeneração do tecido valvar, do folheto valvar, e também o prolapso de válvula mitral, que acomete de 5 a 10% da população mundial, assim como a dilatação do anel valvar, secundária a doenças cardiomiopatias dilatadas ou alterações isquêmicas, um infarto, por exemplo, também são causas frequentes de regurgitação valvar. Então, a insuficiência mitral crônica, ele leva uma sobrecarga de volume imposta ao ventrículo e átrio esquerdo. Então, entendam comigo, vamos ver se eu tenho uma figura aqui. Vamos voltar para essa figura aqui rapidinho. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o átrio esquerdo. Quando o átrio esquerdo recebe sangue dos pulmões, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. Aí o ventrículo esquerdo vai se enchendo e chega mais ou menos a 120 ml. Aí ele se contrai, tem que lançar 70 ml para a aorta. Só sobra 50 aqui. Agora imagine, se desses 50 que era para sobrar aqui, 30 volta para o átrio esquerdo por causa do refluxo. Aí esses 30 ml aqui vão se juntar com mais 70 daqui que estão vindo dos pulmões. Aí ao invés de encher 70 aqui, vem 100 ml. Então vai começar a aumentar o volume aqui no ventrículo esquerdo e vai dilatando o ventrículo esquerdo. E vai aumentando a pressão no ventrículo esquerdo. E quando aumenta a pressão numa cavidade, a que está retrógrada ela também aumenta a sua pressão e dilata o átrio esquerdo também. Então, quando você tem uma insuficiência valvar mitral e está compensado, o volume diastólico final é aumentado. Mas como o ventrículo ainda tem força interessante, ele consegue ejetar o excesso de sangue que está dentro dele. E aí não se tem clínica. É importante também, aqui acho que é muito detalhe para esse momento, mas fica um alerta, a fração de ejeção, que é o volume, o percentual de sangue que é ejetado para a aorta através do ventrículo esquerdo, no ecocardiograma, ele é superestimado. Porque, por exemplo, eu tenho 120 ml no ventrículo esquerdo. O correto é ir 70 ml para fora, através da aorta. Só que vai 50 ml através da aorta. E mais 40 volta para o átrio esquerdo. O fato que 50 foi para a aorta e 40 voltou para o átrio esquerdo, saíram do ventrículo 90. Então dá a impressão que o ventrículo esvaziou muito bem, né? O ventrículo é bem forte, consegue ejetar. Mas ele está ejetando sangue de voltando para o átrio esquerdo. Isso traz um engano, né? Uma falsa ideia de que o ventrículo esquerdo está com a performance boa. Teremos tempo mais para frente na liga para estudar com detalhe esse fenômeno. Exame físico. Ictus cordis desviado para a esquerda e para baixo, porque o ventrículo esquerdo vai se dilatando e o coração vai rodando para a esquerda, tá? A primeira agulha é hipofonética, porque o folheto, que é o TUM, lembra do TUM? O TUM, você tem um abafamento, porque o folheto ele é muito maleável, tá? A segunda agulha, ela pode ser hiperfonética, pelo fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar, e aí principalmente da válvula pulmonar, porque eu tenho hipertensão pulmonar, e isso vai trazer um aumento, uma força aumentada do fechamento da válvula pulmonar.
O sopro sistólico, olha só a diferença da estenose para a insuficiência mitral. Na estenose, o sopro era diastólico. E agora, na insuficiência mitral, o sopro é sistólico. Por quê? Quando eu faço a sístole, o ventrículo se contrai e o sangue retorna para o átrio esquerdo, gerando uma turbulência. Então, o refluxo ocorre na sístole. Então, o sopro vai acontecer na sístole. Então, vou fazer uma sonoplastia para vocês, ó. Tum, tá. Agora eu estou em diástole. Tum, tá. Tá bem? Então, é um sopro entre a primeira e a segunda bulha. E, naturalmente, eu vou sobrecarregar os pulmões, da mesma forma que na estenose mitral, e vou trazer insuficiência cardíaca direita também. Olha aqui, desculpa, eu tinha esse slide. O sopro é entre a primeira bulha e a segunda bulha. É na sístole. As válvulas, os folhetos não se fecham direito. O ventrículo contrai, lança sangue para a aorta, porém permite o refluxo. E essa turbulência gera o som. Então, tum, tá, que é o fechamento aqui. Tum, tá, que é o fechamento aqui. Tá bem? Então, é um sopro que nós denominamos sopro holossistólico, que é durante toda a sístole. Tum, tá. Silêncio na diástole. Tum, tá. Tá claro isso para vocês, né? Recordarem para quem já estudou. E espero que para quem está iniciando agora tenha tido a compreensão. Depois a gente tem um chat aí, a gente pode esclarecer. Imagens recursos propedêuticos armados, né? Não só propedêutica, semiologia, exame físico, né? Nós usamos eletrocardiograma que teríamos sobrecarga atrial esquerda. Olha aqui, ó, o tamanho dessa onda aqui, ó. Né? Então, o ventrículo esquerdo fica grande demais, fica dilatado, sobrecarregado. Lembra que eu falei que o sangue vai um pouco para a aorta, mas volta um pouco para o átrio, depois volta um volume maior para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo vai se dilatando e vai aumentando a carga sobre ele, e as ondas, as amplitudes, a voltagem elétrica passa a ser maior. Isso não acontecia no ventrículo esquerdo na estenose mitral. Por quê? Porque na estenose mitral o ventrículo esquerdo não sofre dilatação. Pelo contrário, ele recebe pouco sangue. Na estenose mitral, quem sofre sobrecarga volumétrica é o átrio esquerdo. Na insuficiência mitral, quem sofre sobrecarga volumétrica é o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, nós notamos aqui sobrecarga com amplitude de voltagem elétrica. Depois vocês vão aprender isso na nossa liga. Critérios, nós temos índices de Cornell, nós temos índice de Sokolov, que são todos marcadores que mostram para nós que, eletricamente, o ventrículo está tendo sobrecarga. Outra situação é FA. Nós vamos ter também fibrilação atrial. Aqui está até em fibrilação atrial esse eletro aqui. Esse eletro aqui está em sobrecarga e também, olha como é irregular. Olha a distância desse complexo QRS para esse, olha o tamanho desse aqui, como é maior. Não tem marca-passo mais trabalhando. Não tem mais regularidade. Ok? Olha o tamanho desse coração, gente. Tá? Olha o tamanho do átrio esquerdo. Olha o tamanho do ventrículo esquerdo, melhor dizendo. Olha o tamanho do átrio esquerdo. Isso aqui lembra dessa silhueta que eu tenho aqui, ó? Eu não consigo mais visualizar aqui. Aqui é o átrio esquerdo. Aqui, na verdade, aqui é a auriculeta esquerda. Aqui é o átrio esquerdo e aqui é o átrio direito. Também sobrecarregado o átrio direito, porque eu tenho hipertensão pulmonar e o ventrículo direito está sobrecarregado. É nítido, né? O ecocardiograma traz para nós a área de jato, a porcentagem área de jato,
maior que 40% para o átrio esquerdo. Ele mensura para nós o volume regurgitante, a fração em percentual, o volume regurgitante. Esse é um item um pouco mais complexo para abordar para vocês aqui no momento. A área efetiva de orifício regurgitante, tá? Então, aqui é um átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, tá? Os folhetos com pouca mobilidade. Essa onda, essa imagem aqui é um efeito Doppler. Aqui é o ecocardiograma, aqui está o ventrículo esquerdo, aqui a válvula mitral, e essa imagem é a imagem de refluxo de sangue, regurgitamento de sangue. Não era para voltar esse sangue na hora da sístole. E ele voltou para o átrio esquerdo e dilata o átrio esquerdo. Aqui alguns marcadores, que eu não vou me prender agora, mas você vê, ó, insuficiência mitral discreta, insuficiência mitral moderada e grave, você tem vários índices, tem o efeito, o marcador PIS, a área de jato, e assim vai, tá? E você vai somando esses dados pela ecocardiografia e vai definindo a gravidade da doença. E o maior sintoma começa a ocorrer aqui, ó. Se houver discordância entre a ecocardiografia e a clínica do paciente, eu posso lançar mão de cateterismo, um estudo hemodinâmico. Posso lançar mão, hoje em dia, da ressonância magnética, que mensura bem o trabalho da válvula. Etiologia precisa ser definida. Nós temos etiologia reumática, né? É frequente em adultos jovens. Eu, assim, agora, dando essa aula para vocês, já me lembro aqui de 3 pacientes no Hospital Dia, que vocês vão poder ter condições de fazer o estágio com a gente lá na Liga, e também no estágio normal da sua grade curricular. Vocês vão conhecer pacientes que estão esperando cirurgia, jovens, 32, 34 anos, vítimas de sequela de febre reumática, né? Olha aqui, ó, causa mais prevalente. Infelizmente, não usamos a penicilina corretamente na infância dessas crianças, tá? Para as infecções com streptococcus. Prolapso de válvula mitral, graças a Deus, é a minoria que evolui para insuficiência mitral. Então, não fique assustados, quem tiver prolapso de válvula mitral, 5 a 10% da população, é a minoria da minoria que vai evoluir para uma insuficiência mitral, tá bem? Fiquem tranquilos. Endocardite, síndrome de Marfan, lúpus eritematoso, congênito, tá bem? Aqui são os tipos de disfunções, é classificado em tipo, ó, tá certo? Olha aqui, ó, a figura A, aqui é o folheto valvar, né? Você tá vendo a válvula, né, por cima, assim. Dilatação do anel. O anel ficou dilatado, tão dilatado que não consegue acoplar mais os folhetos. Essa parte está muito distante dessa parte aqui. Então, afastou as margens dos folhetos. E quando a válvula se fecha, fica o orifício aqui, ó. E aí, obviamente, o sangue vai voltar para o átrio esquerdo. Gente, eu esqueci de falar um conceito básico no começo. O sangue vai sempre de um lugar de maior pressão para menor pressão. Se o ventrículo esquerdo se contrai, o sangue vai ser expulso para onde tiver o orifício. Se ele encontrar um orifício aberto além da válvula aórtica, ele vai voltar também pela válvula mitral, né? Porque a pressão no átrio esquerdo é menor do que a pressão no ventrículo esquerdo. Então, ele volta para o átrio esquerdo. Esse modelo aqui é um mixoma, tá? Mixomatoso, ó, lembra do tecido formado? Mas só que esse tecido, ele dificulta a mobilidade, o fechamento dessa válvula, tá? Aqui são válvulas fibrosadas. Essas válvulas fibrosadas, por febre reumática, elas perdem a mobilidade. E aí você pode estar se perguntando, mas se ela perde a mobilidade, ela não vai provocar estenose? Sim, ela não abre direito e também não fecha direito. Nós chamamos isso de dupla lesão valvar.
a sequela foi bem maldosa ali. Ela deixou dificuldade para abrir, dificuldade para fechar, né? Obviamente, esses casos vão evoluir mais rapidamente com gravidade e precisa fazer a troca valvar mais rapidamente, tá? Aqui é um sofrimento das cordas tendíneas. Uma das causas vamos passar um pouquinho para um quadro agudo. Se um paciente infartar, você está no plantão, e você tem um quadro típico de infarto agudo do miocárdio. Põe o esteto, o paciente chega dispineico para você. Põe o esteto no foco mitral. Tem 6 cruzes para 6 cruzes. Ausculta o pulmão dele, cheio de crepitante típico de edema agudo de pulmão. Esse paciente, muito provavelmente, está numa insuficiência mitral aguda, gerada por um infarto que acometeu os músculos papilares. Lembra que os músculos papilares sustentam as cordas? Que é o freio da válvula? Se os músculos papilares necrosarem, ele não tem mais freio. E aí vai ficar que nem porta de bang-bang, de faroeste, aquela portinha que abre para um lado e abre para o outro, vai e vem. Entenderam? Tá? Então, a válvula, os foletes vão ficar bobões, eles ficam bobões ali, vai para dentro do átrio, vai para dentro do ventrículo, vai para dentro do átrio, quer dizer, não regula nada. E permite um grande refluxo, uma insuficiência mitral aguda, e a chance desse indivíduo é cirurgia cardíaca para troca valvar urgente. Se ele estiver num hospital que não tem cirurgia cardíaca, muito provavelmente ele vai a óbito. Então, o sintoma principal é dispneia. Mais uma vez, New York Heart, que a gente chama de NYHA, né? Classe funcional 2, dispneia aos moderados esforços, 3 aos pequenos esforços e 4 em repouso. Muita fadiga, fraqueza, congestão pulmonar, né? Hipertensão pulmonar, e assim vai. Palpitações, tosse, edema, comprometimento pulmonar, retrógrado, né? Olha o Néter de novo aqui com a sua capa antiga e sua versão digital. Quem tiver curiosidade. Então, mostra aqui, ó. O ventrículo vai se contrair, a válvula mitral não se fecha direito, porque está insuficiente, o sangue volta uma porção para o átrio esquerdo, o átrio esquerdo fica cheio de sangue, se dilata e aumenta a pressão nele, aumenta retrogradamente a pressão nas veias pulmonares, que aumenta a pressão nos capilares pulmonares, que extravasa líquido para o alvéolo e gera edema. Gera hipertensão pulmonar, gera hipertensão do ventrículo direito, no átrio direito, em todo o sistema venoso, em todo o sistema corporal venoso de grande circulação. Olha o tamanho desse coração, né? Olha o tamanho do átrio, do ventrículo esquerdo. Isso aqui é o índice cardíaco, depois nós vamos aprender isso nas nossas práticas, discussões de caso clínico, enfim, nos temas. Como você pode medir se o coração está grande ou não está grande. Isso aqui chama-se índice cardiotorácico, é muito fácil, tá? Só você aprender a calcular o diâmetro cardíaco e o diâmetro torácico. O diâmetro cardíaco nunca pode ser maior que o diâmetro, metade do diâmetro torácico. Se essa linha azul você sobrepô-la sobre a vermelha e ultrapassar 50%, o coração é muito grande. Está com um aumento de área cardíaca. Vamos comparar aqui, ó. Faz uma imaginação aqui, ó, desse ponto até aqui, em centímetros. Transfira para cá. Com certeza ele vai ultrapassar a metade aqui. Cardiomegalia, dilatação do ventrículo. Complicadores. Um dos maiores complicadores é a fibrilação atrial. Tá bem? Fibrilação atrial. Hipertensão pulmonar também. Até o momento, não existem estudos demonstrando que os vasodilatadores desempenham algum papel benéfico diminuindo o grau de regurgitação ou prevenindo a disfunção do ventrículo esquerdo. E, consequentemente, adiando com segurança os tratamentos cirúrgicos dos pacientes assintomáticos. Então, eu poderia pensar assim, gente, nós já estamos terminando.
tudo é pressão, colegas, ó, tudo é pressão hemodinâmica. Se o ventrículo esquerdo tem que fazer força para ejetar para a aorta, e a pressão na aorta é o reflexo dos vasos arteriais do nosso corpo, ou seja, é a resistência dos vasos arteriais do nosso corpo, imaginemos o seguinte, se eu der um vasodilatador, eu deduzo que o ventrículo esquerdo vai conseguir mandar sangue mais fácil para frente, na aorta. E se ele conseguir mandar mais sangue facilmente para a aorta, vai refluir menos para o ato esquerdo. Mas isso não se concretizou, essa ideia não se fundamentou na prática. Então, não adianta você querer dar vasodilatador, qualquer que seja, pensando que vai facilitar a saída de sangue pela aorta e vai, então, diminuir o refluxo no ato esquerdo. Isso não acontece, tá bom? Não retarda o processo cirúrgico de correção. Como corrigimos? Plástica mitral é o tratamento de escolha. Pacientes reumáticos, os resultados são menos favoráveis. Troca valvar também. Bom, nós temos que abrir o tórax do paciente, gente. Tá bom? A gente vai fazer a abertura do tórax do paciente, vai chegar lá na válvula e vai fazer uma plástica da válvula. Você sutura, ela não está flácida, você dá uns pontinhos na margem dela e ela vai ficar mais fechadinha. E aí vai impedir um refluxo muito intenso. Se não permitir anatomicamente, fisiologicamente, para se fazer essa plástica, aí nós trocamos a válvula. Troca-se a válvula. E aí existe válvula metálica e válvula biológica. Essa aqui é uma válvula biológica, geralmente é feita de pericárdio de boi, do pericárdio bovino. E é muito importante nós decidirmos que paciente ele vai receber, se ele vai receber prótese biológica ou se ele vai receber prótese metálica. Por quê? Porque a metálica o paciente vai ter que anticoagular para o resto da vida. Porque o metal é encarado como um processo, um corpo estranho que favorece a coagulação e formação de trombo. Enquanto que a biológica não precisa. E o que tem isso? O que tem é que todo mundo que usa anticoagulante é benéfico, mas tem um risco. Hemorragias. É catastrófico. Eu já vi paciente tratando de válvula com anticoagulante chegar no pronto-socorro com um AVC hemorrágico, hemisférico total, morte cerebral. Tá? Então, se pudermos evitar próteses metálicas, será bom. Porém, às vezes não é viável. Tem que ser metálica. Tá joia? Muito para discutir sobre isso, tá? Metálica dura 20 anos, 25 anos. Olha a vantagem da metálica. Dura 25 anos a válvula. E a biológica? Dura 12. Agora, ponto a favor da metálica. Tá bem? Então, são algumas coisas que a gente pode convidar um colega nosso, cirurgião, para fazer uma aula, um caso clínico nas nossas vivências da Liga, tá? Terminando. Hoje em dia, já começou aí há quase uns 8 anos, nós temos o MitraClip. Foi uma invenção aí das boas do homem, em que pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia, idosos, muitos idosos, assim, ou alguma outra condição que a gente não pode operar, faz uma clipagem da válvula. Eu vou pedir para o colega, o pessoal que estiver na mesa de controle aí, ver se dá para projetar para vocês um vídeo da implantação do MitraClip. Por favor, se alguém pode me dar um retorno aí, se pode projetar. Estamos terminando, viu, gente?
Aí vocês estão vendo o refluxo, né? Olha o refluxo. Tá vendo o refluxo? Ó? A válvula está incompetente. Olha as cordoalhas aqui. Quando você tem um infarto aqui, ó, as válvulas não funcionam direito. Vou aproveitar na figura para voltar um pouquinho, ó, as cordas das tendíneas. Se eu infartar aqui e morrer esse músculo aqui, ó, essa corda não funciona mais, o folheto vai lá para cima. O folheto entra aqui, ó, e há um refluxo. Tricúspide, mitral. Esse é o dispositivo, né? Olha que coisa simples, entre aspas, né, gente? Assim, veja bem, acompanhe bem. Vai pela veia cava, passa pelo forame oval do ato direito. Esse forame depois ele fecha, viu, gente? Fica tranquilo, viu? O dispositivo é passado ali para o lado esquerdo, para o ventrículo esquerdo, para o ato esquerdo, desculpe. Aí o clipe está chegando na região. Obviamente, isso tudo está sendo monitorado por radioscopia, né? O médico vai vendo na telinha. Ele vai posicionar o clipe. Aí ele aciona o dispositivo e faz a clipagem. Então, o orifício era grandão, permitindo o refluxo, agora ficou um orifício menor. Ele tira o dispositivo e ficou o clipe lá. E agora a sua esquerda aí, né? Tá com o clipe e não reflui mais. Muito legal, né? É um raciocínio meio simples. O difícil é fazer toda essa maquinaria até chegar lá na válvula, né? Tá bem? Então, você pega um paciente de 85 anos, 90 anos, que é participativo na família, que está cognitivamente bem, mas não tem condições de enfrentar uma cirurgia de troca ou plástica valvar, põe um MitraClip, tá? Então, graças a Deus, aí a gente está tendo um acesso maior a esse MitraClip, quando foi lançado era um procedimento ainda muito caro, né? Mas ainda, agora a gente já tem mais acesso, tá bom? Então, a clipagem percutânea da válvula mitral é reservada a pacientes de alto risco, contra indicação cirúrgica, né? Tem que ter uma anatomia favorável, né? Normalmente é utilizada a indicação maior é para insuficiência mitral degenerativa, muito frequentemente por prolapso. Quando é reumática, é difícil a adaptação. A válvula não tem características que suporte o clipe. E quem está entrando agora no mundo da cardiologia, o que está predominando hoje, graças a Deus, essa integração profissional em todos os aspectos, a gente usa muito, vocês vão ver muito o conceito do Heart Team, né? Que é a junção do clínico cardiologista com o cirurgião cardiologista, o cirurgião cardíaco, e o hemodinamicista, que é o que faz os implantes. Então, se decide por qual procedimento seguir com o paciente após uma reunião, uma discussão do caso, para melhor indicação para aquele paciente, individualizado. Tá? Isso aqui é uma outra cirurgia, quando eu tenho o anel muito dilatado, e ele é tão dilatado que não consegue aproximar as bordas. Aí você faz uma anuloplastia, tá bem? E aí você estreita de novo o anel e permite que os folhetos se fechem.
tá? Isso aqui é só o risco de mortalidade com o passar dos anos de um trabalho, só para mostrar a necessidade, o benefício da intervenção. Aqui o percentual de mortalidade é baseado na fração de ejeção, né? Então, pessoas que têm fração de ejeção maior, você tem o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Quando você tem ainda uma performance cardíaca razoavelmente boa, a diferença entre o benefício da cirurgia, obviamente, você operando, ele morre menos, né? Morre menos. Conservador morre mais, tá? Agora, a diferença entre a abordagem cirúrgica e a abordagem conservadora deve ter, em porcentagem, aproximadamente uns 20, 25% de queda de mortalidade se você operar o paciente no tempo correto. Se o coração já ficar mais deteriorado, uma perda de força e ejeção de 45%, 60%, obviamente a mortalidade vai crescer para ambos os pacientes. Porém, olha a diferença que tem de mortalidade entre o procedimento cirúrgico e o conservador. A vantagem passa a ser maior com o paciente mais grave. E esse é o grave do grave. Olha a mortalidade como cresce assustadoramente no conservador, também cresce no cirúrgico, obviamente, mas olha a diferença de índice de mortalidade quando você faz a abordagem num paciente grave e não faz a abordagem no paciente grave. Dá quase 65% de menor mortalidade. Menor mortalidade. Então, a ideia é, fiquem alertas ao seu paciente com insuficiência mitral para não perder o time de correção cirúrgica, seja qual ela for, tá bem? Passando o ponto, você perde, aí chega a situação que não adianta operar, tá bem? Bom, era isso que eu tinha a trazer para vocês. Acho que fizemos uma revisão de anatomia, fizemos uma revisão de fisiologia, fizemos uma revisão de semiologia e falamos um pouquinho de tratamento, que eu acho que para vocês seja um pouco avançado ainda, mas acho que vocês acabaram entendendo, assim, os princípios básicos, as indicações, os recursos. Eu estou à disposição aí. Não sei se a nossa colega, a Dani, fez uma reunião aí de algumas perguntas que eu possa tentar sanar, e nem sei se a gente tem tempo para isso também. Sim, doutor Michel, gratidão pela sua aula, foi maravilhosa, uma didática incrível, muito obrigada mesmo por essa aula maravilhosa. Eu que agradeço. A gente tem, sim, algumas perguntas para fazer, mas vão ser poucas por causa do tempo mesmo. A Marina perguntou, qual a perspectiva de vida de um paciente que tenha feito uma cirurgia aberta para estenose mitral? A expectativa de vida uma válvula de estenose mitral vai depender do perfil do procedimento. A valvuloplastia, que é a dilatação por balão, que é o de escolha, você tem aí uma durabilidade de efetividade por volta de 10 a 20 anos, tá? Então, se esse paciente não for acometido por nenhum outro acometimento, em outra disfunção, essa válvula vai funcionar de 10 a 20 anos, né? Sendo que pode ser refeito o procedimento, tá? Então, as perspectivas são muito boas. Se você tiver uma boa performance da correção, melhor dizendo, da plastia, ele tem aí, no mínimo, uns 10 anos, 15 anos de boa capacidade funcional, sem grandes quedas de qualidade de vida. Tá? Entendi. Obrigada. O Lucas Matheus perguntou, o sopro que advém da insuficiência mitral pode ser percebido pelo frêmito no exame físico? Também pode, menos que o sopro diastólico da estenose mitral, tá? Porque o sopro diastólico da estenose mitral, ele propicia, ele advém de uma turbulência maior, tá?
devido àquele estrangulamento, a velocidade do fluxo é mais intensa. Então, gera um frêmito maior. Mas pode sim, Lucas, nós encontramos frêmito também na válvula, na insuficiência mitral. E a Carla perguntou, qual valvulopatia congênita mais comum e por que em alguns casos só dá repercussão na vida adulta? A mais comum, a mais frequente são as comunicações interatrial e a interventricular. Mais frequente ainda é a intratrial, tá? Por que dá mais na vida adulta a repercussão? Você fica com um orifício entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Vamos pegar a interatrial, tá? Você tem um orifício entre o átrio esquerdo e o átrio direito. E nós teremos a lei física da hemodinâmica, que o fluxo de sangue, o sangue se dirige de um local de maior pressão para menor pressão. Então, o que acontece? Vai haver um shunt, que a gente fala, que é um desvio de sangue, do átrio esquerdo para o átrio direito, porque a pressão no átrio esquerdo é maior que o átrio direito, tá bem? Isso vai proporcionar um fluxo de sangue maior no átrio direito, porque o átrio direito, ele vai receber sangue das veias cavas, certo? E vai receber um pouco de sangue do átrio esquerdo, que não deveria estar ali. Então, nós teremos um aumento de volume do átrio direito, e esse aumento de volume do átrio direito, naturalmente, vai lançar mais sangue para o ventrículo direito, e o ventrículo direito vai lançar mais sangue para os pulmões. Então, nós teremos uma doença chamada de doença cardíaca congênita com hiperfluxo pulmonar. Então, esse pequeno, mesmo que seja pequeno desvio do átrio esquerdo de sangue para o átrio direito, vai fazer que ocorra um aumento de lançamento de sangue para os pulmões. Com o passar do tempo, há uma tendência desse orifício interatrial aumentar. Então, esse shunt vai passar a ser maior, e eu vou gerar um aumento do fluxo pulmonar. E quanto mais fluxo de sangue nos pulmões, maior a pressão dentro das artérias dos pulmões, dos capilares. E isso vai trazendo desconforto ventilatório. Um pulmão hipertenso, com hiperfluxo, com muito sangue, atrapalha a expansibilidade, a ventilação. Isso vai trazendo desconforto ventilatório. Então, essa condição vai cada vez se tornando pior com o passar dos anos, e por isso os sintomas começam a aparecer na adolescência, na idade adulta dos seus 30 anos, tá bem? E o pior que pode acontecer, que seria muito, muito ruim, que não podemos deixar chegar nesse ponto. Olha só, se eu tiver um hiperfluxo pulmonar por longos anos, olha que interessante, os vasos pulmonares vão começar a resistir esse fluxo sanguíneo e vão começar a ficar hipertrofiados e tensos, aumentando muito a resistência pulmonar. Ao ponto, agora imagina um pulmão com alta resistência pulmonar. O ventrículo direito não vai ter muita facilidade para mandar sangue para o pulmão, vai congestionar o ventrículo direito, que vai congestionar o átrio direito. E o átrio direito vai ficar tão congestionado que a pressão no átrio direito vai ficar maior que o do átrio esquerdo. E aí eu vou passar a ter um shunt, uma inversão do shunt. Tudo começou com o átrio esquerdo mandando sangue para o átrio direito. Mas depois que criou uma hipertensão pulmonar severa, o átrio direito vai ficar com a pressão maior que o átrio esquerdo e vai começar a mandar sangue para o átrio esquerdo. E aí o paciente vai começar a ficar cianótico. Por quê? Enquanto se passa sangue oxigenado do átrio esquerdo para o átrio direito, não tem problema. Qual o problema passar um pouquinho de sangue oxigenado do lado esquerdo para o átrio direito? Nenhum. Agora, imagina passar sangue que vem da veia cava, desoxigenado, para o lado esquerdo, sem passar pelos pulmões. Vai chegar no átrio direito e uma porção vai passar para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, para a aorta, e vai espalhar para o seu corpo sangue desoxigenado. E você vai começar a ficar cianótico, tá? Quando acontece isso, já é um momento que está perdendo o ponto da cirurgia, da correção, tá bom? Então, um dos mecanismos que faz surgir com a idade
é que às vezes o orifício vai aumentando e também os pulmões vão resistindo a esse refluxo, gerando uma hipertensão pulmonar e sintomas. Entendi. Por isso, Com quando envelhecimento. for... desculpa, Dani. Quando for um acometimento já um pouco mais volumoso, que você, experiente cirurgião, já sabe que não vai fechar, porque alguns ficam, o orifício nasce e com o tempo fecha sozinho, tá? Mas se ele tiver um orifício com diâmetro avantajado, já vai trazer repercussão desde quando nasce e já tem que operar quando nasce, senão você não passa da primeira infância. Pode falar, Dani. Eu ia falar que esses orifícios ainda podem formar trombos, né, na fase adulta. Sim. E aí sim. gerar AVC, infarto. Pode. Aí é um pouco mais complexo, porque eu posso ter trombo do direito passando para a esquerda, que seria um paradoxo, né? Mas aí a gente... Fica grave, né? Fica tema para discutir. Legal. Muito obrigada, doutor Michel, pela sua live de hoje. Queria agradecer todos os alunos que estão aqui assistindo a gente, convidá-los mais uma vez para se inscrever, para ser ligante na nossa liga. A gente tem muitos projetos, como a gente já apresentou, e a gente gostaria muito que vocês participassem com a gente. Cardiologia é uma área, para quem gosta, né, uma área, assim, fenomenal, muito interessante. Esse vídeo foi, assim, deu para ilustrar bem, né, o trabalho cardíaco, foi sensacional, a gente adorou. Legal. Aí o e-mail está passando aí na tela, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para a gente, e mais para frente a gente vai criar um link para inscrição, tá bom? Do pessoal que quer fazer a prova. A prova será dia 8 de março, às 18 horas, na faculdade. E vai ser sobre essa aula, o assunto será torneado sobre essa aula que o professor deu aqui. Obrigada, viu, professor Michel? Boa noite para todos. E mais uma vez, gratidão por estarem aqui com a gente. Agradeço a todos também. E desculpa pela extensão demais. Obrigado. Imagina. Foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.